para termos por base esse ensino nessa noite. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 10. Quem encontrou o texto, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida nessa noite. Vamos estar ministrando, que eu desapareça e que o Senhor possa falar com os Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Senta adorando Jesus. Meus amados irmãos, eu confesso que eu fiquei pensando no que eu iria estar ministrando à igreja do Senhor nessa noite, e é sempre uma responsabilidade muito grande poder falar acerca, pode deixar o texto exposto aí, por favor, acerca do ensino aos irmãos. Eu sempre tenho dito que a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Em todos os sentidos da nossa vida, nós precisamos da palavra de Deus. Ela é o norte, ela é a bússola para a vida do cristão. Sem a palavra de Deus, nós não conseguiríamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só pela palavra que nós conseguimos ter essa direção, esse norte que nós precisamos. E diante da Bíblia, eu me deparei com esse texto, do capítulo de número 3, versículo de número 10, da carta escrita pelo apóstolo Pedro, na segunda carta escrita por ele, e essa carta foi escrita por alguém muito importante na igreja primitiva. Pedro foi, de fato, um dos grandes líderes da igreja, e um dos grandes ganhadores de vidas para Jesus no primeiro século da igreja primitiva. Vamos entender também acerca dessa revelação bíblica. O Pedro, apresentado ainda nos evangelhos, como também apresentado no livro de Atos dos Apóstolos, ele se difere um pouco desse Pedro que escreve essas epístolas, porque esse Pedro aqui, que nós estamos diante dele, já é um Pedro mais maduro, espiritualmente falando, já é um pastor de igreja. E no capítulo de número 3, dessa pequena epístola, nós vamos entender o porquê que eu estou alegando esse tipo de situação e função desse apóstolo que nós conhecemos como Pedro. De fato, nós estamos diante de um texto com muita verdade explícita nele mesmo. O versículo de número 10 desse texto nos conta acerca de um momento em que a igreja vai estar aguardando aqui na terra, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fato que, diante desse texto, nós temos alguns elementos que nós precisamos entender, e eu não sei se os irmãos estiveram lendo lá o nosso aviso. Hoje nós iremos pregar sobre a igreja do arrebatamento. Diga comigo, a igreja do arrebatamento. E quais são as características dessa igreja, os pontos dessa igreja em que nós precisamos nos atentar? A igreja do arrebatamento, queridos, não é qualquer igreja. Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui nessa noite: a igreja do arrebatamento não é qualquer igreja. Não é uma igreja levada por qualquer vento de doutrina, não é uma igreja levada por qualquer coisa que nós vemos tanto
tantas misturas, né? E eu venho falando aqui já algumas sextas-feiras, diante dos cultos de ensino, que a gente tem que se abster, a gente tem que fugir, a gente tem que correr desse tipo de situação. Essas misturas de evangelho que nós temos por aí. E de fato, irmãos, eu não posso sair por outro caminho, eu tenho que andar nesse caminho. O caminho da instrução da palavra, o caminho da instrução à luz da Bíblia. E a igreja do arrebatamento não é qualquer igreja, é uma igreja que está fundamentada na palavra da verdade, a palavra de Deus. A igreja do arrebatamento não é levada porque a igreja do arrebatamento ela é enraizada na presença de Jesus. A igreja do arrebatamento não é qualquer igreja porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja do arrebatamento é uma igreja firme e constante, porque essa igreja foi comprada na presença do próprio Senhor da nossa vida. Aleluia! E diante disso nós podemos compreender a máxima dessa igreja. A palavra arrebatamento por si só não aparece com frequência nenhuma na Bíblia. Nós não vamos ver a palavra arrebatamento à luz da Bíblia, pelo menos não nessa versão bíblica, mas nós vamos ver a palavra arrebatado, que também significa arrebatamento, está falando do arrebatamento. Por 3 vezes a palavra arrebatados aparece na Bíblia. A primeira vez que ela aparece é Isaías 57, verso 1. A segunda vez que ela aparece é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, naquele texto que todos nós conhecemos. Na terceira vez que ela aparece é em 2 Pedro capítulo 3, verso 17. 3 vezes nós vamos ver colocações bíblicas sobre o arrebatamento. Sei que tem muita gente que imaginou que por muito mais vezes essa palavra apareceria na Bíblia, mas a aplicação de um texto bíblico falando do arrebatamento são apenas 3 vezes que os textos bíblicos falam sobre esse arrebatamento. O texto que está em Isaías 57:1 vai ser reproduzido aqui na tela. Ele fala de um povo que vai ser trazido, levado do meio de uma grande aflição. Se você tiver Bíblia e quiser procurar, folheando a tua Bíblia, hoje é culto de ensino, Isaías 57:1, nós vamos encontrar a expressão máxima desse texto, falando sobre esse povo que vai ser arrebatado. Isaías 57, no verso de número 1, o texto nos diz assim, graças a Deus, aleluia. Nós vamos pedir para o rapaz ali do computador lançar lá na tela para a gente. Os irmãos encontraram? Digo amém. Ora, o justo perece e ninguém reflete sobre isso em seu íntimo. Homens piedosos são arrebatados e ninguém compreende que os justos são tirados a fim de serem livrados do mal. Na minha versão, os justos são arrebatados, a fim de serem tirados do mal, serem livrados do mal. A expressão bíblica para esse livramento, acredita-se que está colocada dentro de um contexto em que a terra passará por uma grande tribulação, mas a igreja de Jesus, e é nisso que nós cremos, será tirada da terra para esse grande feito que é o arrebatamento da igreja. Quem crê que a igreja vai ser arrebatada, diga glória a Deus. A igreja que vai ser arrebatada é a mesma que aparece em Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Primeira carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica, capítulo 4, versículo de número 17. Olha o que está escrito no texto bíblico. Logo em seguida, nós os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro
encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para todo sempre. Quem acredita que a igreja vai subir no arrebatamento? Paulo está falando que essa igreja, como no abrir e fechar de olhos, ela vai subir ao encontro de Jesus nas nuvens. Jesus não pisa mais nessa terra, queridos. Jesus encontra a igreja nas nuvens para um encontro e uma entrada triunfal na Jerusalém de Deus. Nós iremos fazer parte da geração do arrebatamento. O terceiro texto que fala sobre esse arrebatamento está exatamente dentro do contexto em que nós lemos no capítulo de número 3 de 2 Pedro, versículo 17: vós, portanto, amados, sabendo isto em antemão, guardai-vos do que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados, e descansais da vossa firmeza. Queridos irmãos que me ouvem nessa noite, a verdade que o mundo quer esconder de vocês é que a igreja de Jesus ainda está debaixo da maior promessa, e a maior promessa da igreja é o arrebatamento para a igreja morar no céu com Jesus. Aleluia! O mundo quer nos fazer esquecer disso. O diabo quer tirar a nossa atenção do arrebatamento, colocando a nossa atenção em tantas coisas, senhores obreiros que me ouvem, colocando a nossa atenção em tantas coisas aqui da terra. Tem gente que está mais tá com a atenção voltada para o financeiro, tem gente que está mais com a atenção voltada para a fortuna, para a família, mas a Bíblia diz que nós temos que estar com a nossa atenção voltada para as coisas que são do alto, porque as coisas que são do alto, queridos, o ferrugem nem a traça não podem corroer. É a nossa salvação que é o nosso tesouro maior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra arrebatamento, ela é uma força de expressão muito profunda para a nossa vida. A palavra arrebatamento não pode sair dos púlpitos, está saindo dos púlpitos das igrejas. A palavra do arrebatamento, está mais fácil falar de chave disso, chave daquilo, está mais fácil pregar sobre bênçãos financeiras, está mais fácil pregar sobre vitória. É bom, mas nós estamos mais fundamentados na promessa de que Ele foi, mas em breve vai voltar para buscar a igreja, a noiva do Cordeiro, a eleita de Deus. Essa é a grande verdade. Jesus está voltando, a terra está gemendo, as guerras e rumores de guerras. Mateus capítulo de número 24 nunca esteve tão representado como nos dias de hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias dessa igreja na terra, essa igreja que, conforme o próprio Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Esse sal, irmãos, o que é o sal, pastor? O sal é aquilo que tempera, que dá gosto. Comer uma comida sem sal não funciona. Comer uma comida sem sal parece que ela não tem sabor. A terra vai perder o sabor quando a igreja for levada. Tem gente que vai sair procurando um cristão de fato e de direito, um pastor, um obreiro, uma irmã do círculo de oração, e não vão mais encontrar. Por quê? Porque o povo já vai estar lá em cima, sendo servido nas bodas do Cordeiro, com o próprio Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador e Redentor. Aleluia! Quem crê que Jesus está voltando? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Nunca perca a fé, nunca perca essa palavra. Jesus está voltando para buscar a igreja. O diabo está tentando tirar nossa atenção disso, cara. Estamos preocupados com tantas coisas daqui, estamos deixando de nos preocupar com o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento tem algumas traduções, e conforme a frase que ela é colocada, nós vamos entender um sentido diferente. Por exemplo, a palavra arrebatamento no grego significa harpazo. A palavra harpazo tem uma força de expressão dentro da sua transliteração como tomar a força. Arrebatamento significa
tomar a força. Arrebatamento, quando traduzido para o português, também tem um sinônimo de tomar com violência, arrancar subitamente, rápido. Diante dessas traduções nós podemos entender uma coisa, e deixa eu aplicar para a nossa vida aqui nessa noite. Queira o diabo ou não, quando a última trombeta tocar, como disse Paulo, a igreja vai ser raptada da terra. Não deixa nada te segurar aqui, queridos. Não deixa nada te segurar nessa terra. Se o diabo te fez pecar, corre para os braços da graça e diga: Senhor, eu preciso de salvação. Se o inimigo te fez fracassar na caminhada, se você não está mais bem com Deus, corra para o abraço da graça, porque enquanto a graça está latente, é só você se arrepender que você tem um encontro com Ele ainda. Aleluia! O que é isso, pastor? Arrebatamento é tomar com força. O diabo não vai te prender aqui, Jesus vai te levar para o encontro dele lá em cima. Aleluia! O arrebatamento da igreja está próximo de acontecer. Só quem vai encontrar com Jesus, só quem vai encontrar, só quem tem certeza do arrebatamento, quem tem certeza do arrebatamento. Eu separei aqui algumas verdades sobre a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, versículo de número 1 do capítulo 3, Pedro escrevendo, ele diz que a igreja do arrebatamento, ela tem uma mente sã. Aleluia! Olha o que ele diz no versículo do capítulo de número 3, verso 1: Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar em vós pensamentos puros nas vossas mentes. A igreja do arrebatamento não oscila entre dois pensamentos. Sabia que tem muita gente na igreja que oscila entre dois pensamentos? Em um pensamento ele é santo, em outro pensamento ele é profano. Existe um sinônimo que nós precisamos entender dentro desse texto. A igreja do arrebatamento, ela tem uma mente sã. Diga comigo, mente sã. A igreja do arrebatamento não oscila entre dois pensamentos. Tem muita gente que fica oscilando, brincando com o pecado, brincando com as coisas da terra, não honra a autoridade, não quer honrar de maneira nem honra com os lábios, mas o seu pensamento é obscuro. Honra com abraços e afagos, mas o seu coração está em trevas. A igreja do arrebatamento, ela tem uma mente sã, uma mente que não maquina o mal, uma mente que não está levada, tendenciosa à prática do pecado. Tem gente que não consegue controlar o pensamento. A área de maior atuação do diabo é a mente. É por isso que Paulo diz que nós precisamos ter o capacete para proteger a mente. A mente dos cristãos estão sendo bombardeadas. As nossas crianças estão sendo bombardeadas na mente. Estão olhando para celulares, programações que você nem sabe, bombardeadas na mente. Daqui a algum tempo, teu filho que é pequeno vai ter uma mente distorcida por causa do que ele vê. Será que você anda gastando tempo com a palavra? Será que você anda tirando um tempo com a Bíblia? Será que a tua mente está em Cristo Jesus? Versículo 1 ele diz: para que tenhais pensamentos puros em vossas mentes. A preocupação de Pedro é com a igreja, é que essa igreja tenha pensamentos puros. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Colossos, capítulo 3 de Colossenses, versículo de número 7, a Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, versículo de número 2, melhor dizendo:
Nós estamos, quem tem Bíblia, abre a Bíblia, por favor. Quem pode marcar, também marque. A Bíblia diz assim, ó: pensais nas coisas de cima e não nas da terra. Colossenses capítulo 3 diz que nós temos que pensar nas coisas de cima e não nas da terra. Quem fica ligado demais nas coisas daqui não é a igreja do arrebatamento, porque a igreja do arrebatamento levanta de manhã dizendo: se o Senhor voltar agora eu vou. A igreja do arrebatamento vai para o almoço e ela é grata. Essa igreja diz: obrigado pelo prato que está na minha mesa, pela comida que tem provido a mim. A igreja do arrebatamento, ela vai dormir dizendo: se o Senhor voltar durante a noite, não me deixa, me leva para me encontrar contigo. A igreja do arrebatamento ainda tem uma mente levada para as coisas de cima. Romanos capítulo 12, o escritor aos Romanos, o escritor a Roma, capítulo 12, verso 2, olha o que está escrito no texto. Diante desse texto nós podemos compreender coisas grandes. Versículo de número 2, olha o que está escrito: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O grande problema é que tem alguém aí fora que está olhando mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Tem alguém que está se modificando com as coisas do mundo, mas não consegue se modificar com as coisas de Deus. Tem alguém que está fugindo das coisas de Deus. Paulo diz à igreja em Roma, e ele declara dizendo: mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Só quem tem uma mente transformada aqui na presença de Deus, o meu Jesus está dizendo: a igreja do arrebatamento é uma igreja que tem mente sã. Mente sã. Nem puxado demais para cá, nem puxado demais para cá. A igreja do arrebatamento, diácono Reginaldo, anda em santidade na presença de Deus. A igreja do arrebatamento, primeiro, tem uma mente sã. A igreja do arrebatamento, segundo, tem legado. Diga comigo, legado. Não, diga comigo, legado. Capítulo 3, 2 Pedro, verso 2. Olha o que está escrito: quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabe onde é que essa igreja aqui ela tem que estar fundamentada? Na palavra. Essa igreja tem legado. Ah, pastor, tem alguém por aí que está dizendo que a Bíblia é antiquada, porque a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Pastor, tem alguém dizendo que a Bíblia precisa ser modificada, alterada. A Bíblia precisa ter contemporaneidade. Mas eu estou aqui para te dizer que a Bíblia, ela é o jornal de amanhã que ainda não foi publicado. Eu estou aqui para te dizer que se você quer saber o que vai acontecer daqui 10 anos, está aqui na palavra. Se você quer saber o que vai acontecer amanhã, está na palavra. A Bíblia não é velha. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, já diz o pensador. O que é isso, pastor Caio? A Bíblia não é velha, não é antiga, não precisa ser alterada nem modificada. A Bíblia é a palavra de Deus. E a igreja que vai subir no arrebatamento tem um legado com Deus. Meu Deus não trabalha, irmãos, porque você nasceu. Meu Deus não trabalha porque você é estrela. Meu Deus não trabalha porque você é o tal. Meu Deus trabalha porque já trabalhava antes de eu nascer. A Bíblia diz que Deus já trabalhava antes de você existir. Deus já trabalha. O mais velho irmão que tem aqui nessa noite, antes de você nascer,
a Bíblia já era Bíblia, a palavra já era palavra, alguém já fazia a obra de Deus. Quando eu me for e alguém nascer substituindo o meu lugar, a palavra de Deus é a mesma. Por quê? Porque palavra de Deus é legado para a igreja. Quando Deus fala com seus homens no Antigo Testamento, Deus dizia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que, pastor Caio? Porque Deus é um Deus de legado. Quando você sair dessa terra, o que você vai ter deixado? O que você vai ter deixado aqui? Que legado você tem? O legado de... pastor, eu vou ter o legado de alguém que todo dia de domingo ia para a igreja, sentava, ouvia a palavra, orava e ia embora para casa. Quantos anos você tem de crente? Quantas almas você já encaminhou à presença de Deus? Será que lá em cima Deus vai ter alguma coisa boa para falar do teu legado, da tua história? Ou será que você vai ser alguém que vai chegar de mãos vazias lá em cima? Alguém disse para mim esses dias: se eu só chegar já está valendo. Verdade, porque ruim mesmo é ficar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: chegue com alguma coisa nas mãos. Aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém que não tenha algum dom na presença de Deus. Pastor, eu não tenho nenhuma qualidade na presença de Deus. Mentira do diabo da tua mente. Você é preciosa, você é precioso. O dom e o talento que Deus te deu é para que você gere frutos, e frutos dignos de arrependimento, diz a palavra de Deus. A igreja do arrebatamento tem legado, irmão, tem história. Quando alguém perguntar alguma coisa sobre você em algum lugar por aí, o que vão dizer? Presbítero Renato, ali é um homem de Deus que passou por esse lugar. Ali é um homem de Deus que construiu isso aqui. Ali é um homem de Deus que ganhou muitas almas aqui neste lugar. Ali é uma mulher de Deus que fez a obra de Deus com excelência. Será que você vai deixar algum legado por onde você passa? Alguém me procurou esses dias e disse: pastor, eu me lembro de quando o senhor chegou lá naquela igrejinha. E eu disse: tu te lembra de quê? Eu me lembro que o senhor chegou lá, não tinha ninguém. E hoje já tem gente lá, para a glória do nome de Jesus. Eu disse: toda a honra e toda a glória é de Deus. Tudo é dele, para ele, por ele. Sem ele nada do que se faz e do que foi feito se faria. A Bíblia diz que a gente precisa ter legado. A igreja tem legado. Sabe do que o diabo tem raiva mesmo? É de você um dia entender que o legado da igreja continua latente aqui, operando no meio da igreja. A gente lê a Bíblia e a gente vê irmãos que oravam. A vontade da gente é orar como esses irmãos oravam. A Bíblia está aqui e a Bíblia fala de homens de fé. A gente, quando vai fazer uma oração, diz: eu preciso ter a fé que Abraão teve, eu preciso ter a fé que Sara teve, eu preciso ter a fé que Isaac teve, eu preciso acreditar na promessa de Deus. A igreja tem legado, e o legado da igreja nunca vai deixar de ser reconhecido. Essa igreja aqui tem legado, tem história na presença de Deus. Terceira verdade da igreja do arrebatamento: a igreja do arrebatamento, ela é madura. Diga comigo: madura. A igreja do arrebatamento não é uma igreja de meninos, senhores. A igreja do arrebatamento, ela é madura. Irmãos que me ouvem aqui nessa noite, a igreja do arrebatamento tem maturidade. O apóstolo Paulo, falando em uma de suas falas, ele diz que quando ele era menino, falava como menino. As coisas que ele fazia eram coisas de menino. Mas chega uma fase na vida da gente que as coisas de menino passam. E agora,
agora eu deixei as coisas de menino para trás. Mas tem tanta gente na igreja que não consegue desenvolver espiritualmente. É raquítico, não cresceu, é pequeno, não consegue desenvolver na fé. É um menino espiritual, não conseguiu adentrar as profundezas que o Evangelho tem para você. A Bíblia fala sobre uma maturidade que o Evangelho nos ensina, a palavra nos ensina, mas às vezes tanta gente não tem nenhuma maturidade. Versículo 3 do capítulo 3 diz assim, sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Essa igreja é madura o suficiente para fugir de gente que não tem nada com Deus, muito pelo contrário, é escarnecedora. Essa igreja, queridos, ela não para. Essa igreja, ela prossegue diante da maturidade. A igreja do arrebatamento é uma igreja madura. Ele diz assim, eu quero que vocês não caiam, eu quero que vocês não parem nessa conversa desses escarnecedores. Diz que nos últimos dias viriam escarnecedores, homens que iriam escarnecer da obra de Deus dentro da igreja. Pasmem vocês, escarnecedores dentro da igreja, pessoas que escarnecem do Deus, dizendo que servem a Deus. Escarnecedores, homens tendenciosos à ira, homens que não são obedientes, homens que têm o seu prazer na intriga, na fofoca. A igreja, essa igreja, durante todo esse tempo, hoje foi mais um dia, ela sempre nos abençoa com uma compra, mas é uma compra. Para você que está por aí, eu sei que tem gente assistindo, não estou falando de ninguém daqui de dentro não, que eu acredito que não tenha, porque esse povo geralmente não gosta de culto de ensino, mas tem alguém que está andando por aí dizendo que a gente pede até a marca do que quer. Escarnecedores, irmãos, mentirosos. Nunca usei o púlpito desta congregação, e vós sois testemunhas disso, para pregar outra coisa que não fosse a palavra de Deus, e para tratar de outro assunto que não fosse concernente à obra de Deus. E ainda teve quem dissesse que era muito difícil conviver com alguém que até quando pede diz, eu não quero do ruim, eu quero do bom. E as conversas vão, conversações de dentro da igreja. Porque ele não vale nada. Porque ele não é isso. Porque aquele obreiro não pode. Porque aquele irmão não vai. Porque aquele dali não pode. Aquela dali não pode assumir. Não, aquele dali não. Pastor fez errado. Pastor está todo errado. Irmão, para de escarnecer da obra. A igreja do arrebatamento é madura. Mas está escrito, alguém vai dizer, pastor, mas está escrito, é necessário que aconteça. Claro, mas é necessário que nós corrijamos diante da palavra. Se esse tipo de situação está acontecendo em nossos meios, isso nunca aconteceu. Escarnecedores têm que ser regulados, têm que ser levados a público para que a igreja saiba quem é. E precisa de disciplina. Se é cristão, escarnecendo, precisa de disciplina. Por quê, pastor? Porque a igreja do Senhor tem maturidade. Ele disse, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias convicções.
Não é mais o que a Bíblia diz, é o que eu acredito. Não é mais o que aquele pastor está pregando, é o que eu acredito. Não é mais o que o meu pastor ensina, é o que eu acredito. Não, o pastor ensinou, mas eu não acredito assim não, acredito assim. Querido, você está andando segundo as suas próprias vontades. Tem problema não, sair da igreja, pecar, depois voltar de novo. Próprias concupiscências, pecados. Essa igreja não é a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, o pecado bate a porta e ela diz não. Mas Jesus abre a porta, ela diz entra, ceia comigo e eu contigo, Jesus. A igreja do arrebatamento é madura. Versículo 4 do capítulo 3, olha o que diz. A igreja do arrebatamento é convicta. Diga comigo, convicta. A igreja do arrebatamento é convicta. Ela tem convicção. Convicção de quê, pastor? Das promessas que Jesus fez diante da sua palavra. Irmãos, quem crê na palavra de Deus? Quem acredita na palavra? Quem crê? Tu crê que essa palavra é de Deus? Tu crê? Diz amém. Essa palavra é de Deus. Olha o que no versículo 4 diz. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quem é que diz isso? Os escarnecedores. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa é a desculpa de quem é escarnecedor. Olha só, ele continua dizendo, eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, cobertos pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, tem sido guardado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro está dizendo, eles virão dizendo assim para vocês: a terra e as coisas que estão nela existem desde o dia da criação. Por que vocês estão acreditando nesse negócio de arrebatamento? Se arrebatamento os mais velhos diziam e as coisas continuam do mesmo jeito, nunca vai acontecer. Pedro já estava alertando a igreja sobre esses escarnecedores. Ele estava dizendo, vão vir tempos em que os escarnecedores dirão, não vai vir, porque meus avós diziam que veio, vinha, não veio. Os meus pais diziam que vinham, não veio. Os meus bisavós diziam que vinha, não veio. Alguém vai escarnecer. Mas a igreja está firmada em Cristo. E a igreja do arrebatamento é convicta. A igreja do arrebatamento é convicta. Que quem, pastor? Que o nosso Senhor descerá para buscar a igreja. Acredite eles ou não, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Pedro está dizendo, alguém vai até dizer nos dias de vocês, nos nossos dias, ele não vai voltar, mas nós vamos continuar convictos dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, ele está voltando para buscar a igreja de Deus. João 16:8, olha o que diz a palavra. João capítulo 16, versículo de número 8. A palavra de Deus nos ensina algo profético, convicto. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Quando então ele vier, João capítulo 16, verso 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que não acredita agora,
mas quando ele vier, vai sair correndo atrás de alguém para reconciliar com ele. Tem gente que não crê agora, mas quando ele vier, vai sair correndo dizendo: por que eu não acreditei? Por que eu não criei na palavra? Crendo ou não, um dia todos vão reconhecer que a igreja de Jesus pregava a verdade de Cristo. Tu lembra de Noé? 120 anos pregando, só deu conta de colocar a família dentro da arca. Irmãos, mas quando as primeiras gotas de chuvas caíram, eu imagino alguém batendo na arca, dizendo: abre, Senhor, abre, Noé, essa porta, nós queremos entrar. Só que a porta da arca foi fechada pelo lado de fora, e não tem como quem está dentro abrir. Por mais que você queira que alguém da tua família vá, se não aceitar, vai ser convencido no dia da volta dele, para a glória do nome de Jesus. Por que, pastor? Alguém vai se pegar, daí você está dizendo glória a Deus, está sendo pregado e não quer, mas um dia vão dizer: eles estavam certos. Um dia vão dizer: eles estavam certos. Aqueles obreiros que pregaram naquela igreja durante tantos anos, essa igreja tem pelo menos 40 anos de existência. 40 anos, essa igreja aqui, essa congregação, pelo menos 40 anos que alguém dirigiu o primeiro culto aqui nessas esquinas aqui, que alguém veio nessa lagoa atravessando com a caixa de som e pregando aqui, e falando aqui do amor de Deus, para depois formar uma igrejinha, para crescer essa igrejinha, para construir. Esse dia eu estava olhando uma foto dela antiga, para tal que está hoje. Foi o tempo, mas alguém estava pregando. Um dia vai ter alguém que vai dizer: por que eu não acreditei quando eu fui naquela igrejinha, quando ela é só uma congregaçãozinha de tábua, quando lá era só um pontinho de culto. Naquele tempo, eu esqueci o nome dele, acho que era Custodinho, uma coisa assim, ia dirigir os cultos lá. Por que eu não acreditei? Pai do Julimar me contou que muitas vezes o pai dele vinha, atravessava aquela lagoa para vir evangelizar os primeiros moradores daqui. Um dia alguém vai dizer: por que eu não criei? Mas quando ele disser, vai ser uma realidade que vai ter acontecido. O que é, pastor? A igreja vai ter subido no arrebatamento. O texto de João diz: quando ele vier, ele virá. Ele virá para buscar a sua igreja. A igreja do arrebatamento tem paciência. Antes, põe aí Hebreus 11:1. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza. Muda a certeza por convicção. Ora, a fé é a convicção de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. O que é isso, pastor? A igreja do arrebatamento é uma igreja convicta, uma igreja certa. Você nunca viu o céu, mas você sabe que ele existe. Você nunca viu Jesus pessoalmente, mas você sabe que ele existe. Você ainda não abraçou Jesus, mas você sabe que um dia nós vamos nos encontrar com ele lá em cima, e vai ser uma glória, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. 1 Tessalonicenses 1:5. 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, versículo. Olha essa convicção aqui. Eu quero passar essa referência para que a tua fé cresça, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavra. Diga comigo: palavras. Mas igualmente com poder, no Espírito Santo, e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco.
Paulo está dizendo assim, ó: nós estivemos no meio de vocês, não foi por acaso, foi pregando um evangelho de fé, mas uma fé convicta. 4 anos, vai fazer 4 anos que nós estamos aqui agora. Não sei se permanecemos, se saímos, só Deus sabe. Mas nesses 4 anos, tenha certeza que a convicção que nós tentamos colocar no meio de vós foi a convicção de que a fé e a certeza do Evangelho de Deus fosse semeada no coração de cada obreiro, no coração de cada irmã, no coração de cada irmão. Cada projeto, cada ano que nós temos ouvido tantos testemunhos: pastor, aquele projeto de vida que nós fizemos no começo do ano foi bênção, eu consegui alcançar o meu milagre. Quantos testemunhos! O que é isso? É a igreja de Jesus que vai subir no arrebatamento. Nós estamos aqui, queridos, plantando fé no vosso coração durante todos esses anos, para que vós amadureçais, para que vós tenham convicção, para que vós tenham uma mente sã e creia que Jesus opera em nosso meio até hoje. Eu tenho certeza que não é qualquer evangelho que vai desviar vocês, porque vocês têm convicção, fé, certeza. A igreja de Jesus tem paciência. A igreja de Jesus tem paciência. A igreja do arrebatamento é uma igreja paciente. A igreja do arrebatamento é uma igreja, Romanos 5, verso 3. A igreja do arrebatamento é uma igreja paciente. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Verso de número 4. Só passa por lá. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz confiança. 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Queridos, a paciência que a igreja tem, muitas das vezes ela é adquirida. Adquirida aonde, pastor? Adquirida através das tribulações. Quantas lutas nós já passamos aqui só nesse tempo? E vós que estáis aqui há muito mais tempo, quantas lutas passais? Mas de cada batalha que você passou na sua vida, você saiu dela mais forte ou mais fraco? Mais forte. A ponto de a mesma luta não ter o mesmo sentido para você. Quando ela se levanta, você diz: já te venci, sai fora. Porque essa luta que você enfrentou produziu alguma coisa boa dentro de você. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Estou dizendo que para cada batalha que você vence na sua vida, Deus te prepara para algo maior lá na frente. E daqui a pouco você está tão preparado, mas tão preparado, que a trombeta toca e você diz: agora fica aí com os problemas, porque eu estou subindo para encontrar com o meu Deus e o meu Redentor. Ele vive e reina para sempre, como disse Jó. Paciência, paciência. Hebreus 12:14. Esse texto todos conhecemos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja do arrebatamento é uma igreja santificada.
A igreja do arrebatamento é uma igreja santificada. Vou montar um pouquinho diferente a tradução aqui, porque essa daqui é King James. Mas deixa eu te mostrar. Esforçai-vos na King James. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguém esses dias disse para mim: pastor, por que o senhor não resolveu aquele problema de outra forma? Eu disse: porque eu não sei resolver de outra forma, só com paz. Pastor, por que o senhor não resolveu aquela situação de outro jeito? Porque até que a minha carne gritou para resolver de outro jeito, mas eu só sei resolver na paz, na oração, e dizendo: Jesus te ama e nós também te amamos, na presença de Deus. Conflitos não podem ser resolvidos no calor do momento. Quando se toma alguma decisão no calor do momento, geralmente se toma uma decisão errada. Você está passando por alguma situação na tua vida? Toma a decisão no calor do momento. Não, para, respira, ore e diga: Deus, me direciona. Sabe por que as coisas dão muito errado na hora de uma discussão entre um casal? Porque muitas das vezes você quer tomar decisão com a cabeça quente. Tua cabeça está quente, a cabeça dela está quente. Um dia eu ouvi de um amigo, ele disse assim: eu quase não brigo com a minha esposa. Eu digo: por quê? Ele disse: porque quando ela quer brigar comigo eu corro. Aí eu disse: como é, rapaz? Ele disse: eu corro. Corre para onde? Não sei, moço. Eu pego a minha moto, pego minha bicicleta, pego meu carro, vou para algum lugar, paro num banco de uma praça, sento, fico lá. Aí tu conta até 10 e volta? Ele: não, eu conto até 1 milhão. 1 milhão, mano. Que a raiva não passa rápido, não. Mas quando eu termino de contar, eu volto para lá. Quando eu chego lá, o conflito está resolvido. E eu digo: isso resolve alguma coisa? Ele resolve. Mulher não esquece das coisas, eu sei. Mas quando ela vem falar de novo, eu vou para a praça de novo. Esse resolve, né? Então o que é isso? Essa igreja, ela promove a paz onde chega. E essa igreja evita conflitos. Ela vive em santificar. Eu sempre digo aqui na igreja, tem uma frase que me acompanha sempre aqui na igreja. Qual frase é, pastor? A frase de que um crente que vive uma vida de oração não toma decisão do jeito que os outros tomam. Oração é o quê? Oração é crente que quer buscar a santificação. Você não foi chamado aqui para tomar decisão não, você foi chamado aqui para orar, para ter uma vida de santificação. E aí um dia essa santificação vai ser tão plena que você vai conseguir enxergar o Senhor teu Deus. A Bíblia está dizendo assim, ó: sem a qual ninguém verá. Ninguém verá. Não é ninguém vai sentir um arrepio. Aqui você sente arrepio, presença, oh glória. Aqui você sente alegria. Lá em cima você vai ver o dono da presença. Lá em cima você vai ver o dono da alegria. Lá em cima você vai ver o dono da tua alma, o poderoso de Israel, que deu a sua vida por você. Último, a igreja do arrebatamento vive na graça e na oração. Verso 18. Olha o que está escrito: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça. Vamos ler todos juntos esse texto. Capítulo de número 3, 2 Pedro, versículo de número 18. A igreja do arrebatamento tem uma vida de graça. Diga comigo: graça. Diga: graça. Graça é oração. A igreja do arrebatamento vive uma vida de leitura da palavra, conhecimento. Alguém está aí dizendo: não precisamos tanto de conhecimento. Mas o texto bíblico está dizendo aqui: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você não ora, você fica pequeno. Quando você não lê a Bíblia, você fica pequeno.
Quando você ora, você cresce. Porque o crente cresce com a boca no pó. Vou falar de novo. Quando você desce para a oração, você cresce. Pastor, eu desci. Como é que eu cresci? É porque aqui a gente cresce descendo. Quando você lê a Bíblia, você cresce. Quando você estuda a palavra, você cresce. Quer crescer na presença de Deus? Desce na oração e se debruça sobre a palavra. Você não lê a palavra assim, ó, em pé, com ela assim, não. Você lê a palavra como? Descendo, debruçando-se sobre ela. De todo jeito, quando você desce, você cresce. Que Deus em Cristo nos dê a certeza de que a igreja do arrebatamento, diga comigo, mente sã. Diga comigo, mente sã. Legado, maturidade, convicção, paciência, santidade, graça e oração, conhecimento e palavra. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Que Deus promova em você essa palavra, não só hoje, mas até a vinda de Jesus. Se você crê, você diz amém.